Uma pesquisa mostrou que os casais que conversam pouco têm uma maior tendência a resolverem os conflitos de maneira violenta. O estudo ainda afirma que a prática religiosa auxilia e muito no fator do equilíbrio. Uma pesquisa da USP de Ribeirão Preto revela que relacionamentos com menos diálogo tendem a ter mais agressões. A psicóloga e assistente social Nancy Inocente fala da capacidade do indivíduo de se expressar verbalmente e o controle da impulsividade. Hoje nós falamos muito em habilidades sociais. O que seria essa habilidade social? É uma competência que a pessoa desenvolve em falar aquilo que ela pensa e o que ela sente. A pessoa que fala o que ela pensa, o que ela sente, ela tende a alcançar os seus objetivos, melhorar o seu relacionamento. Então, se a pessoa tem essa dificuldade e expressa não verbalmente, mas fisicamente, isso tem uma consequência muito grande, que é a violência doméstica, que isso deverá diminuir, visto que há em torno de 70 mil casos por ano de violência doméstica no Brasil. Para os especialistas, existe a necessidade urgente de olhar para a figura do agressor e não apenas para as vítimas. É importante esse olhar para o agressor, porque o agressor ele não está tendo competência social e precisa desenvolver essa habilidade social. Então, há terapias comportamentais que fazem treino em habilidade social, em desenvolver a empatia com essa pessoa, torná-la mais competente socialmente, aprender a expressar esses seus sentimentos negativos, porque ao expressar os seus sentimentos negativos, a pessoa visualiza essas consequências negativas que aparecem nesses relacionamentos conjugais. Segundo a psicóloga, é na infância que as habilidades sociais desenvolvem. Para que o adulto seja competente socialmente, isso precisa ser desenvolvido por toda a sua vida, principalmente na infância. Na infância, a base da família torna-se importante para desenvolver as habilidades sociais. Os pais que proporcionam diálogo com os filhos, ele vai ajudando essa criança a ser competente, a expressar os seus sentimentos. Depois, a escola e os outros grupos sociais em que a pessoa participa também vai ajudá-la a tornar-se competente socialmente. Então, o papel da escola, da religião, dos amigos, são oportunidades para que essa habilidade social seja aprendida e desenvolvida. Essa pesquisa deu início em 2013 através do Leonardo Naves dos Reis. Hoje ele é professor na Universidade do Estado do Amazonas e conversa conosco através do Skype. Leonardo, muito obrigada pela sua participação e como surgiu o interesse em realizar essa pesquisa? Antes de me tornar professor aqui na Universidade do Estado do Amazonas, eu fui investigador de polícia por 14 anos aí no interior de São Paulo, no Sertãozinho. E ao mesmo tempo que eu desenvolvi minhas atividades na USP, pesquisando sobre saúde mental. E nesse trabalho como policial, eu sempre me deparei com casos de violência doméstica, violência contra a mulher. Em sua tese, há mais um tipo de agressão? Os tipos de violência sofrida pela mulher, nós utilizamos um instrumento chamado CTS-2. É um instrumento utilizado no mundo inteiro para essa finalidade. E ele é que classifica para a gente o que é violência. A gente se baseou nele. E de acordo com esse instrumento, o ato de gritar com o parceiro, por exemplo, é violência. Você acredita que a prática religiosa é um fator de equilíbrio? Quando eu digo prática religiosa, eu não digo o simples fato do sujeito possuir uma religião, mas o fato dele exercer sua prática religiosa mesmo, isso é um fator que foi mais presente entre os casais não violentos. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Um dado relevante no Brasil é que a cada 7 minutos é registrada uma ocorrência de violência contra a mulher. O número para denunciar é o 180. Segue o repórter setorial.
Nesta época do ano, aumenta o número de acidentes causados pelos fogos de artifício. Registros dos serviços de emergência dos hospitais indicam que cresce cerca de 30% ao ano o número de acidentes com esse tipo de artefato. No Brasil, tem se tornado cada vez mais comum os acidentes com explosivos. E para evitar desastres, jamais entregue fogos de artifício a pessoas alcoolizadas ou a crianças. É fundamental manter os pequenos afastados do local de queima. Não existem fogos de artifícios inofensivos. Esses produtos causam queimaduras de segundo grau e, além disso, eles podem explodir nas mãos do usuário, o mutilando. Prefira soltar fogos de artifícios em locais abertos e, de preferência, em áreas amplas, sem vegetação por perto. Nunca aponte para pessoas e verifique se existem materiais combustíveis nas proximidades. Compre fogos de artifícios apenas em lugares especializados. Evite a aquisição junto a camelôs. Gisele Ferri, repórter setorial. Verão e férias são uma combinação para viajar, não é verdade? Mas antes de sair de casa, é importante verificar se tudo está bem fechado e seguro para deixar o imóvel vazio. Você está pensando em aproveitar a temporada de verão, o veraneio, nas praias do litoral norte, ou em todo o litoral paulista, ou ainda na serra? Pois olha, lá você vai encontrar toda a segurança do mundo. Nós vamos falar sobre isso recebendo a tenente Aline Franco, ela comanda a companhia, né, lá de Campos do Jordão. Isso. Segurança máxima em Campos do Jordão, mas cuidados em quem vai deixar a casa para ir para lá, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam rastro de abandono no imóvel e o pessoal fica de olho. Tudo Isso, bem? Exatamente, tudo Prazer bem. enorme Como tê-la vai? aqui outra vez para Igualmente. falar coisas tão importantes, né, de segurança pública, como cada um tem que contribuir também para ajudar a polícia, né? Isso, exatamente. Nessa época, o que acontece? Principalmente nesse período entre Natal, Ano Novo, início de ano, a gente percebe que tem algum aumento na questão dos furtos à residência, principalmente nas cidades onde os turistas saem, né? Nas cidades onde os turistas moram. E nas cidades para onde os turistas vão, às vezes acontece algumas ocorrências também nas casas onde eles ficam, porque são casas que normalmente não tem ninguém. E aí as pessoas acham que porque estão passeando, né, a gente sabe, a pessoa fica mais relaxada, fica mais tranquila, mas a questão da segurança nunca pode ser deixada de lado. E nessas residências, às vezes, acaba acontecendo furto, que a gente chama de um crime de oportunidade, né? Então, tudo que as pessoas puderem fazer para evitar, para dificultar a ação de alguém que quer furtar, é melhor. O pessoal que estuda aí a criminologia diz que existe a vitimologia, né? O sujeito já nasce vítima porque, como diz aí no popular, o cara dá mole. Não pode dar mole. Né? Não pode. Então, assim, a pessoa que vai sair da casa dela, a casa que vai ficar sozinha, o que a gente recomenda para a pessoa? É procurar, assim, colocar o máximo de trancas possíveis, né? Dificultar a entrada de alguém, né? Não facilitar. Não deixar coisas que chamem atenção, né? Objetos para o lado de fora da casa, principalmente se é uma casa que o portão é visível, né? Não deixe nada assim chamando, né? Alguma coisa que a gente fala que é um chamariz para alguém tentar pular o muro e tentar levar, né? E para quem vai para uma cidade de veraneio, como o caso do litoral, ou então até no caso onde eu trabalho lá na Serra da Mantiqueira, né? O que a gente fala para as pessoas a casa onde vão ficar, às vezes as pessoas chegam, né, cansadas, deixam os pertences na casa e saem para dar uma volta e esquece a casa de veraneio aberta, né? Esquece de trancar. Então isso aí não pode também. Só falta ir para a rua bater palma. Vem, ladrão, vem! Às vezes, por achar que o lugar é tranquilo, sim, muitos lugares são tranquilos, mas a pessoa não pode dar chances, né? Faz o ladrão. Sim, né? exatamente. Já diz o ditado, o sujeito chega, vem de fora, deixa lá tudo à vontade, vai sair, deixa a porta aberta e está pedindo para o ladrão entrar, né? Exatamente, isso acaba facilitando, né, para alguém que quer cometer um crime. Sabe o que eu faço? Quando eu vou viajar, eu vou no meu vizinho, bato palma,
vou viajar, vou dar uma olhadinha na minha casa. Se tiver qualquer tipo de situação suspeita, liga para o 190, não precisa se identificar para não ser vítima de retaliação. A PM dá toda a cobertura, né? E é assim que a gente resolve um problema grave. Isso, exatamente. Era um outro ponto que eu ia tocar, a questão da vizinhança solidária. A gente sabe que em São José dos Campos, em Taubaté, esse programa da vizinhança solidária ele já está bastante forte em alguns bairros. E a ideia é justamente essa, não precisa ter no seu bairro vizinhança solidária, basta fazer dessa forma. Chega lá no vizinho, bate e fala, ó, eu vou viajar, por favor, se vê alguma coisa estranha. E a gente sempre pede para quem ligar, passar o máximo de informações possíveis. A pessoa não precisa se expor, não precisa se identificar, mas o importante para a Polícia Militar é a pessoa passar onde que tá ouvindo barulho, se viu alguém, passar as características, as vestes da pessoa, né, que roupa a pessoa tá vestindo, e informação importante, se o vizinho está viajando ou não, isso aí é muito importante para a gente. Até para eventualmente, se for alguém que foi contratado, vamos supor, para poder olhar a casa, para a gente saber se às vezes pode acontecer isso aí, né? Mas na maioria das vezes, quando os vizinhos chamam a Polícia Militar por suspeita de um furto na residência ao lado, na maioria das vezes é uma situação real e acaba sendo feito flagrante nesses casos, assim, né? Em Pina também está bem avançado o programa, né? O Capicomandante sim, é muito sim. operante. Praticamente todas as regiões aqui do Vale já estão implementando e diminuiu isso aí. bastante a criminalidade aqui. E olha que aqui é um local bastante complicado, tanto Pinda quanto Taubaté, Tremembé, por força da concentração de presídios na área, né? As pessoas vêm visitar lá os parentes e acabam ficando por aqui mesmo, né? E às vezes não tem como completar a volta, faz um biscatezinho na casa de alguém que esteja dando mole. Não pode, tem que estar havendo também a colaboração da população com a Polícia Militar, que é eficiente, mas também não é, né? Não tem como cobrir tudo sem ter informações, sem ter dicas importantes sobre o que está acontecendo. Sim, a gente costuma dizer que a população elas são os olhos da polícia, né? Porque a população vê as coisas e passa para a gente. E dessa forma a gente consegue chegar mais rápido nas ocorrências, né? E consegue dar um bom atendimento a todos, que é a parte mais importante. Tenente, o seu comando é lá em Campos do Jordão, né? É uma cidade que o Brasil inteiro ambiciona conhecer ou frequentar, né? Porque é bonita, porque tem um clima agradável, porque tem gente interessante, né? A alta sociedade vai para lá, é o Gramun, né? Principalmente o Capivari, né? Essa época o Capivari está lindo, né? Está todo mundo, tudo enfeitado, aquelas lojas. Como é que está sendo o policiamento nesse período de veraneio mais intenso? A gente sabe que nessa época do ano, as cidades que mais recebem turistas são as cidades do litoral. Mas Campos do Jordão, por ser um município turístico, né, a gente também acaba recebendo um número um pouco maior. Não tanto quanto na temporada de inverno, né, o forte da nossa região é o inverno, né, mas no verão a gente recebe alguns turistas sim. Porque tem lá também vitrines muito interessantes, sim, né, e sim, gente com tem, dinheiro. sim. Então, pessoal que gosta de um afanozinho também deve chegar para lá. Mas vou lhe pedir para falar sobre isso mais detalhadamente na sequência da entrevista. Obrigado, hein, Tenente, por estar aqui com a gente no Repórter Setorial. E nós voltamos já já com a Tenente Aline Franco. Vamos para um rápido intervalo e veja a seguir. Capitão Souza fala do programa Vizinhança Solidária e dá dicas de segurança para quem vai viajar nessas férias. Aguarde um instante, voltamos já.